Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado. Estou aqui mais uma vez, estou trazendo um formato novo aqui. Até gostaria de pedir para vocês para deixar comentários aqui em relação ao formato que eu estou colocando novo aqui na parte de análise de julgados. Deixar aqui nos comentários. Quero antes dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists, que é na letra da lei, que consiste na lei seca em vídeo e áudio. Também tem os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também em vídeo e áudio. E analisando os julgados, da qual esse vídeo faz parte, e no decorrer do vídeo aí eu vou deixar os cards correspondentes a essas playlists. A nossa análise de hoje aqui é o habeas corpus número 583.837 de Santa Catarina, cujo relator é o ministro Sebastião Reis Correia, sexta turma. Vocês sabem que a sexta turma pertence à terceira seção, que é de criminal, né? Quinta e sexta turmas. Mas é só para reforçar. A questão aqui eu trouxe por causa que diz respeito ao pacote anticrime e de aplicação da lei penal, né? Se retroage, se não retroage, com relação ao parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, que foi alterado pelo pacote anticrime. E 171 que inclusive é sinônimo de estelionato, né? Se você quer chamar alguém de estelionatário, já chama ele de 171. Então é isso, é um dos artigos mais conhecidos do CP. Então o artigo 171, o estelionato, ele vai dizer que obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então vai vir a parte lá no parágrafo 5º, né, que foi alterada pelo pacote de crime. Então vamos lá, o parágrafo 5º vai dizer que somente se procede mediante representação. Esse é o cerne da questão desse habeas corpus, que é a alteração anteriormente amparada pelo artigo 100 do Código Penal, que era incondicionada, né? Ação penal incondicionada, e passou a ser mediante representação. Então vamos fazer a leitura aqui, até para tomar conhecimento da introdução feita, da inovação feita, né, pelo pacote anticrime. Então vamos lá, o parágrafo 5º vai dizer que somente se procede mediante a representação, eu grifei aí em azul, salvo se a vítima for, né, 1. A administração pública direta e indireta. Inciso 2, criança ou adolescente. Inciso 3, pessoa com deficiência mental ou inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Repare que aqui é maior de 70 anos, tá? Vai que cai no concurso aí, ele bota aí maior de 60 anos, né? Não é maior de 70 anos. Mas isso é só uma observação que eu faço, porque o importante aqui desse julgado é questão que eu vou passar aqui para o próximo slide. É questão lá dessa alteração, que o artigo 100 diz que a ação penal pública é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Então, antes do pacote de crime, o estelionato era de ação civil incondicionada. Estava aqui amparado pelo artigo 100 do CP. Com a chegada do pacote de crime, fez a alteração mediante representação. O estelionato passou a ser mediante representação, exceto aqueles casos lá, daqueles são 4 incisos, dos 4 incisos que eu comentei aqui, que é o caso da administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental e maiores de 60 anos ou maiores de, maiores de 70 anos, para não confundir com 60 anos lá do Estatuto do Idoso, ou incapaz. Aqui eu trouxe o 100, né, que é a regra para quando não há expressamente a
a menção do tipo de ação penal que é. Se não há, então aplica-se o 100, que é a ação penal incondicionada privativa no MP. A questão enfrentada pelo STJ foi o seguinte: o oferecimento da denúncia é ato jurídico perfeito, o que impossibilitaria a aplicação da alteração legislativa mais benéfica ao réu. Então essa foi a questão, o cerne da questão nesse julgamento aqui desse habeas corpus. Então, no julgamento lá no Tribunal de Santa Catarina, para eles lá o oferecimento da denúncia é sim ato jurídico perfeito, não sendo mudado pela mudança, não sendo alcançado pela mudança legislativa, ou seja, o membro do Ministério Público ofereceu a denúncia e a partir dali se congela lá para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se congela a situação como ato jurídico perfeito. E esse foi o entendimento do STJ? Não foi. Vamos passar aqui para o próximo. Aqui o próprio STJ, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cita a doutrina do professor Rogério Sanches com relação ao oferecimento da denúncia, né, ser um ato jurídico perfeito. Lembrando que Rogério Sanches é membro do Ministério Público, então nada mais justo do que puxar a brasa para a sardinha dele. Então eu vou fazer a leitura aqui do que está no julgado, do entendimento do professor Rogério Sanches. É claro, se você for pegar um livro que o escritor, que o autor é da Defensoria Pública, vai ser completamente diferente, né, do entendimento do professor Rogério Sanches. Então ele diz que se a inicial denúncia for ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação em condição de procedibilidade, de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação, como fez o artigo 88 da Lei 9.099. Aí fala aí comentários, alteração, e vem a referência, né, do trabalho. Então, esse é o entendimento doutrinário do professor Rogério Sanches, que é membro do Ministério Público. Mas esse não foi o entendimento do ministro Sebastião Reis Júnior, muito ao contrário. Vamos lá prosseguir. E tentando o ministro Sebastião Reis Júnior, relator do HC, esse não é o melhor entendimento da questão. Então vai dizer o ministro que uma análise necessária diz respeito ao caráter da norma que insere condição de procedibilidade, de procedibilidade como regra para a persecução penal do delito de estelionato, se penal processual, e o consequente regime jurídico a que submetido, se penal ou processual. Então ele vai falar, né, que primeiro tem que se analisar ao caráter da norma, se é de direito material ou processual, puro e simples de cada um, ou se é misto. Então ele vai dizer que há razoável consenso doutrinário acerca da natureza dessa disciplina. As normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas constantes no Código de Processo Penal, repare bem, isso aqui é a parte importante, são de caráter misto, regidas assim pelos cânones da retroatividade e da ultratividade benéfica, pois disciplinam o exercício da pretensão punitiva, como reconhecido pela quinta turma. Aí ele dá esse HC aí, quem quiser dar uma olhada aí, ó, HC... tá lá no acórdão lá. Quem quiser acesso ao acórdão vai estar lá. Desse HC. Do HC que ele cita aqui, né?
ocasião que o Tribunal Superior se debruçou sobre o tema pela primeira vez. E prosseguindo, a questão que vai se apresentar é que o ministro, na fundamentação, destacou que há uma gradação nas 3 espécies de ação penal. Diz o ministro, enquanto na ação penal de iniciativa privada, obedece ao princípio da disponibilidade, estando submetida a causas específicas de extinção da punibilidade, como a renúncia, o perdão, a decadência, por exemplo. A ação penal pública incondicionada observa o princípio da indisponibilidade, sendo a persecução penal deflagrada de ofício pelo aparato público, pelo aparato oficial público. Continua o ministro. A ação penal pública condicionada à representação, por sua vez, observa o princípio da disponibilidade até o oferecimento da ação penal, que, uma vez instaurado, adquire caráter de ação penal pública e vem com desenvolvimento ex officio, não admitindo mais retratação. Pode-se assim afirmar que a ação penal pública incondicionada é mais gravosa. Presta bem atenção que essa parte importante aqui do julgado, que ele vai falar, que a ação penal incondicionada é mais gravosa ao acusado, enquanto a ação privada é menos gravosa, estando a ação pública condicionada à representação em posição intermediária. Ou seja, ele fala que existem as 3 possibilidades de ação penal, e a incondicionada é mais gravosa, e a particular a menos gravosa, e a intermediária por representação. Enquanto não fizer representação, não se movimenta a máquina pública, né? Mas depois que você movimenta a máquina pública com a representação, ela praticamente toma todas as características da ação penal incondicionada, né? Então é isso que o ministro está falando, que quando a ação pública condicionada à representação, é feita a representação, ela passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Ela começa a funcionar. A única diferença é a iniciativa, né, disso. Uma é do Ministério Público, outra é do particular, que vai deflagrar a máquina pública. E ela fica no meio entre a privada e a incondicionada. É isso que o ministro falou. Então entra na questão foi cogitada pelo paciente a possibilidade de extinção da punibilidade na aplicação retroativa da alteração trazida no artigo, pelo pacote anticrime, no artigo 171, parágrafo 5º do CP. O ministro vai falar, não é bem por aí não, calma, muita calma nessa hora. Claro que o ministro não falou isso, né? Aí vamos lá, ele vai dizer assim, essa origem do Instituto conduz à exegese no sentido de que não é possível conferir a essa norma, que inseriu condição de procedibilidade já diferente do que afirmou o próprio doutrinador Rogério Sanches. O ministro já está falando que é a condição de procedibilidade. Então ela não vai colocar um efeito de extinção na punibilidade, quando claramente o legislador não o pretendeu. Há, no meu sentir, segundo o ministro, um claro limite à retroatividade do dispositivo, o trânsito e julgado da ação penal. Importantíssimo isso aqui, mas vamos destacar que trata do trânsito e julgado da ação penal, que vai ser o marco, né? Vai ser o marco. A partir desse momento processual, não há falar mais em exercício do direito de ação, que se esgota com o pronunciamento definitivo sobre o mérito da ação. Instala-se a pretensão executória, a partir da aprovação do trânsito julgado, aprovação da sentença e trânsito julgado, no qual o direito de punir já é juridicamente certo, não havendo espaço para discussão sobre a natureza da ação penal do título. Então o ministro vai dizer o seguinte, né? O paciente alegou assim, então houve prescrição, né? Houve prescrição não, houve decadência, né?
conforme a aplicação da norma nova. Aí o ministro falou, não é bem por aí não, né? Não houve essa intenção do próprio legislador, não tem como depreender isso da norma nova. Então, é isso que o ministro vai dizer. Vamos passar aqui para o próximo. Então a questão fica, então qual foi a solução mais razoável aplicada pelo ministro, já que não é possível considerar o oferecimento da denúncia como ato jurídico perfeito, que é a questão trazida pelo TJ de Santa Catarina, e também não é possível considerar a extinta punibilidade, que foi a questão trazida pelo paciente. Correto? Então o ministro vai dizer que não é nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Considera-se tal limite, entendo que a retroação da norma em questão, o parágrafo 5º do artigo 171 do CP, alcança todos os processos em curso, sem trânsito em julgado. Tal retroação não gera extinção da punibilidade automática dos processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente à persecução penal. Então o que o ministro vai falar? Nem um nem outro. Não extingue a punibilidade, mas também não é ato jurídico perfeito. É um meio termo. É uma fase de transição. O que está julgado, está julgado. Está amparado a coisa julgada. Beleza, ali não mexe. Mas os que estão em curso, sem o trânsito julgado, a vítima, o autor, vai ter, a vítima ou o autor, tanto faz, vai ter o prazo de 30 dias, vai dizer o próximo slide, vai ter o prazo de 30 dias para fazer essa representação, falar, não, eu quero a persecução penal. É isso que o ministro vai dizer. Ele vai ter 30 dias, ele vai ser cientificado da situação, e a partir da cientificação, ele vai ter 30 dias para chegar no processo, trazer a sua representação e falar, eu tenho interesse na continuidade da persecução penal. É isso que o ministro vai dizer. Então, como seria então a aplicação desse entendimento aos processos em curso? O que vai dizer o ministro, que o que verifico no presente caso é uma omissão legislativa ao disciplinar os conflitos decorrentes da lei do tempo, passíveis de solução pela via interpretativa. A Lei 9.099 de 95, em seu artigo 91, trouxe disciplina para questão semelhante, ao transformar a ação penal dos crimes de menor potencial ofensivo de ação pública incondicionada para pública condicionada à representação, determinou a intimação do ofendido ou seu representante legal para oferecer a representação no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Foi o que eu falei anteriormente, Então o ministro não tinha o parâmetro na própria norma penal. Ele foi a questão ele foi em busca de algo parecido, e na 9.099, seu artigo 91, tem essa questão, resolve essa questão. Então o artigo 91 da 9.099 vai dizer que nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado, para oferecer no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Então ele pegou esse artigo 91 e vai se aplicar na questão do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Sacou, gente? Ou seja, essa fase de transição. Então o ministro, recapitulando, não é ato jurídico perfeito, tá? O oferecimento da denúncia. Também não é extinção de punibilidade. Não é extinta a punibilidade, porque não foi isso que o ministro, que o legislador resolveu, Essa aqui é a visita, sempre tem a visita dele aqui, no meio da gravação. Então, não foi isso que o ministro resolveu, que o legislador determinou. Então vamos aplicar o quê? O artigo 91 da 9.099, que regula casos parecidos. Então, vamos aqui para fundamento do ministro Sebastião Reis para consideração
do oferecimento da denúncia, para não consideração do oferecimento da denúncia como ato jurídico perfeito. Você veio para a gravação? Você foi convidado para a gravação, menino? Ele sempre está aqui, né, gente? Então vamos lá. No presente caso, considerar o recebimento da denúncia como ato jurídico perfeito inverteria a natureza do próprio direito fundamental, visto que equivaleria a permitir que o Estado invocasse uma garantia fundamental frente a um cidadão, contrassenso quando delimitamos os destinatários dos direitos fundamentais. Aí continua. Além disso, ainda que fosse possível falar em ato jurídico perfeito, nessa hipótese, valendo-se do princípio da proporcionalidade, salvaguardar a retroatividade do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, melhor protege a dignidade da pessoa humana. Por essas razões, é que entendo inoponível a proteção do ato jurídico perfeito à retroatividade do mencionado dispositivo. Então é que ele fundamenta, né, a não consideração do oferecimento da denúncia como ato jurídico perfeito. Ele fala, temos que fazer a ponderação entre dois institutos. Tem que fazer a ponderação, uma ponderação até principiológica. E na ponderação desses dois institutos, considerar a retroatividade da alteração feita pelo pacote anticrime, a retroatividade benéfica, claro, né, gente? Melhor protege a dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, fazendo um resumo aqui, gente, pra gente ir encerrando aqui, até com a visita do campeão aqui, meu cachorro sem perna. Para fazer aqui um resumo. O que aconteceu? Resumão, vamos lá. Pacote anticrime, alteração ampliação do artigo 171, transformando o artigo 171 estelionato em ação penal condicionada, porque antes era do que? Fazia parte do artigo 100, estava abrangida pelo artigo 100, era incondicionada. Agora ela é condicionada, com exceção daqueles 4 incisos. Tribunal de Santa Catarina falou não, denúncia, né? Oferecimento da denúncia, ato jurídico perfeito. Ministro do STJ, relator, ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, falou nananina não é ato jurídico perfeito, não pode ser considerada a apresentação o oferecimento da denúncia como ato jurídico perfeito. Paciente, já que houve uma benesse na alteração legislativa, então há que considerar lá desde o início. Então, como não tem a representação, o ato já houve a decadência da representação. O ministro também não é por aí, não é decadência, né, pelo lado do paciente, mas também não é coisa julgada pelo lado do MP. A coisa ficou no meio termo, ou seja, notificar o autor, né, para que em 30 dias junte no processo que estão em andamento, repare que são os que estão sem trânsito julgado, junte a representação. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo. A gente já está terminando aqui, fizemos um resumo rápido. Esse julgamento foi bacana, porque dá um entender do posicionamento do STJ com relação a isso, né? Não é nem um lado nem um outro, é no meio, né? Que mais? Deixa o like quem gostou do vídeo, né? Se inscreva no canal,
né? Deixe comentário aqui, compartilha quem puder compartilhar o vídeo, né? No WhatsApp aí, em grupo de WhatsApp. E eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui embaixo aí no vídeo, vai aparecer aí para vocês o botão de inscrição. E vou deixar também duas playlists para quem quiser acessar. Eu vou deixar a dessa playlist que faz parte desse vídeo, que é Analisando o Julgado, e também vou deixar a playlist na letra da lei, que são lei em vídeo, em áudio e vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Um abraço.